jornalistas, autores de livros, né? O pessoal caiu muito numa linha de propaganda em relação ao Bento XVI, mas uma propaganda contra ele, né? E, inclusive, eles pegam dados da infância dele, né? Da infância, a questão de o pai dele ter estado ligado ao exército, o próprio fato de o pai, né, ser delegado, e depois o fato de ele e o irmão terem Servido no sido exército. alistados à força, né, compulsoriamente na SS. Então dizem, ele é nazista, o irmão era nazista. Então, Olha, eu enfim, vou. né? Aí eu queria que você comentasse um pouco isso. Não, para começar, olha só, olha como, se, na verdade, você olhar, assim, a campanha de ataque a Hattin é uma coisa. Então, existe até alguns jornalistas que chegaram a, depois de tantas, eles até falaram que realmente havia esta campanha contra ele, né? Mas sobre isso que você está falando, uma coisa interessante, né, para você ver como são as coisas. Aí você fala assim, você sabia que a esposa a mãe do Ratzinger se alistou na Associação das Mulheres Nazistas, não sei o quê, e aí faz um estardalhaço em cima disso, o Ratzinger serviu o exército. Então vamos entender a história. O pai de Ratzinger, ele era um policial, e quando o Terceiro Reich começou a crescer, né, a organização nazista, ele começou a ficar numa situação muito difícil, porque ele era extremamente contra Hitler. Né? Ele era extremamente, inclusive, muito irritado com Hitler. Né? E ele, como policial, isso o tornava ele numa situação muito delicada, e, inclusive, ele deveria se alistar na polícia nazista, né? Que eu esqueci o nome agora, me escapa o nome, mas ele não queria fazer. Sabe o que ele fez? Como ele conseguiu escapar disso? Ele começou a pedir mudança de cidade em cidade. Me parece que ele mudou 13 vezes de cidade, em 13 cidades, para poder escapar, para poder despistar, né, porque ele sendo um chefe de polícia, né, de cidades pequenas, ele não ser ligado ao nazismo, porque ele era contra. E o que acontece? Lá pelas tantas, não, assim, estando numa situação muito difícil, o que ele faz? Ele pede que a mulher dele se inscreva na associação nazista, porque ali era uma... O que era a associação nazista das mulheres na época? Fazia crochê, não tinha nada de importância. E isso aliviava aliviou a barra para ele, entendeu? E aí alguém chega e fala, olha, os ratos eram nazistas por conta desse fato, mas é totalmente descontextualizado, porque era exatamente o inverso. A atenção era o inverso, porque a família Ratzinger, sobretudo o pai, era extremamente contra Hitler. Só que daí, olha que curioso, porque quando ele se aposenta, ele compra um sítio. Aliás, eu não sei se ele comprou ou se ele alugou, mas o fato é que ele foi para um sítio, que foi uma época muito importante para o Ratzinger, na ligação dele com o pai, inclusive. Só que o Hitler me compra, faz um QG dele, o segundo QG dele, a 40 quilômetros do sítio do pai do Ratzinger. É curioso, né? E para tristeza dele, né? Então, mas ali ele se isola e consegue. Agora, em relação ao exército, ele era um jovem, ele foi convocado, me parece que em 1944, mas ele, inclusive o Ratzinger, o serviço dele dentro do exército alemão na Segunda Guerra, é um serviço assim, ele é auxiliar da antiaéreo, uma coisa assim, não é nada muito importante. E ele, na verdade, tem uma coisa, ele deserda o exército, o exército alemão, porque ele também desgostoso. Você imagina você ter que servir num exército cuja ideologia você é completamente contra. Então, era muito sofrido para o Ratzinger e para o irmão dele. E acontece uma história curiosa que o Ratzinger, ele machuca a mão já no finalzinho da guerra. E ele deserda. Ele enche a paciência e vai embora. Simplesmente vai embora. E aí ele topa com 2 oficiais no caminho e deserdar era pena de morte, né? Ele gela, mas ele consegue despistar porque ele estava machucado, e ele na casa dele, tentando falar a história bem rápida aqui, para a gente não perder muito tempo com isso,
Mas na casa dele, uma coisa curiosa que acontece. Ele está na casa dele, inclusive os americanos estavam a 1 quilômetro da casa dele já, porque no final da guerra. E 2 oficiais vão na casa tirar satisfação. O que esse jovem está fazendo aqui? Ele não está na guerra, né? E conta que o pai dele, o pai do Ratzinger, ele ficou furioso, perdeu a paciência, teve um certo ataque e começou a falar mal, né, criticar e conta tudo aquilo, etc. E o extraordinário é que os oficiais não fizeram nada, e o Ratzinger atribui isso a um milagre de Deus, né? Um milagre de Deus, eles não terem sido penalizados de morte, né? E o mais curioso é que logo depois chega o exército americano. Ele, bem ou mal, era um soldado alemão, e ele foi prisioneiro de guerra. Ele e o irmão dele foram prisioneiros de guerra.